Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Verdades Bíblicas. Estamos pedindo a cada um dos nossos ouvintes, cada um que assistir esse vídeo, vá para o YouTube e lá dê o seu like, faça a sua assinatura no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para que o YouTube avise de novos vídeos. Hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre o livro de Daniel, onde, mais precisamente, Daniel capítulo 8 e 9, onde ele fala sobre a maior profecia bíblica das 2300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Que possamos acompanhar junto, estudar e entender o que a Bíblia quer dizer sobre esse assunto. Vamos abrir a nossa Bíblia e estudar o que a Bíblia quer dizer sobre esse assunto. Vamos abrir no capítulo 8, porque hoje, a semana passada nós já estudamos sobre o capítulo 8, que fala sobre dois animais, um carneiro e um bode, e que possamos estudar mais sobre esse assunto e dar prosseguimento sobre a profecia das 2300 tardes e manhãs. Nós vimos a semana passada, dentro do capítulo 8 de Daniel, a visão de um carneiro e um bode. E nós aprendemos que o carneiro representava a Medo-Pérsia e o bode peludo representava o rei da Grécia. E nós aprendemos que do Império Grego, desse bode, Daniel disse que esse bode se engrandeceu e quando estava no auge do seu poder e da sua força, o grande chifre foi quebrado. E quem é esse grande chifre da profecia? Alexandre. Alexandre é o grande chifre. Quando Alexandre morre, depois de 13 anos apenas, desde a sua coroação, até tornar-se líder do mundo, ele morre aos 33 anos, em 333 anos antes de Cristo. E agora o reino é dividido em 4 generais. E os seus generais se chamavam Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Esses 4 generais dividiram o reino grego, também enfraqueceram. Mas a profecia diz que depois desses 4 reis, depois desses 4 chifres, apareceria um chifre pequeno. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E a gente estudou sobre o chifre pequeno, que esse chifre seria Roma em suas duas fases, Roma pagã e Roma papal, Roma imperial e Roma papal. E esse mesmo chifre pequeno de Daniel é o mesmo poder de Apocalipse 13. E existe uma relação entre os dois. A profecia continua falando do chifre pequeno, se ele engrandeceria até o príncipe do exército, iria tirar dele o sacrifício diário e o lugar do seu santuário seria deitado abaixo e o exército seria entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E esse chifre pequeno deitaria a verdade por terra e o que ele fez prosperou. Nós aprendemos aqui que desde o Império Romano, depois do sistema papal, a verdade foi deitada por terra. Uma falsa cópia foi feita do santuário. Blasfêmias começaram a ser cometidas, como, por exemplo, a pretensão de perdoar pecados e assumir a posição de Deus. Nessa situação caótica em que o chifre pequeno está pisando a verdade, está prosperando, um dos anciãos toma a palavra e, preocupado com essa situação, ele faz uma pergunta. Olha o que escreveu Daniel 8:13. Depois ouvi um santo que falava, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército assim, a fim de serem pisados. Até quando esse santuário aqui
está sendo pisado esse exército, é o exército celestial e também os santos na terra. Até quando o povo de Deus vai sofrer? Até quando a mentira vai triunfar? Até quando vão deixar o chifre pequeno fazer o que bem entende, o que bem quer? Então vem o texto central do livro do profeta Daniel, Daniel 8,14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até quando o chifre pequeno fará o que bem entende? Até quando o povo de Deus vai ser perseguido? Até quando a lei de Deus vai ser pisada? Até quando o mal vai triunfar? A resposta do céu é, até que se passe 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário estava sendo pisado, e o santuário seria purificado, até a purificação dele, no final das 2.300 tardes e manhãs. Mas no santuário nós tínhamos dois tipos de sacrifício. O sacrifício diário, que acontecia no pátio, depois ia para o lugar santo, onde o santuário era contaminado, e também tinha o sacrifício anual, que era oficializado no lugar santíssimo, que era o segundo compartimento do santuário, no dia da expiação, e era o 10º dia do 7º mês. Estas coisas Daniel entendia. Então Daniel queria saber de que purificação estava sendo falada. Essa purificação do santuário, a que se referia? Um outro detalhe. Olha o que Daniel escreveu terminando o capítulo 8. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. O anjo disse para Daniel, a visão das tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs, é verdadeira, mas ela se refere a dias muito distantes, Daniel. E o próximo verso diz assim, eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Não havia quem entendesse. Daniel não havia entendido que o carneiro era a Medo-Pérsia e o bode peludo era a Grécia. O anjo não disse isso para ele no capítulo 8, mas o que é que Daniel não havia entendido? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Então, da visão do capítulo 8, ele entendeu quem era o carneiro e o bode, que o chifre pequeno iria se levantar. Agora, o que ele não entendeu é a que se referia a visão das 2.300 tardes e manhãs, que não era para seus dias. O anjo disse, é para dias muito distantes. Ele não entendeu essa parte. E quando Daniel não entendeu, o que ele fez? A Bíblia diz de que Daniel foi orar e estudar as profecias, em busca de resposta. Agora vamos para a Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 2 diz assim. Daniel 9, verso 2. No primeiro ano do reinado, do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros de que o número de anos que se falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. No verso 3, voltei-me o rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. E a partir do verso 4 até o 19, Daniel faz uma oração. Daniel está pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pecados do povo, e Daniel está orando para que o Senhor cumpra a sua promessa. Qual promessa?
de que o cativeiro iria durar apenas 70 anos. Daniel olhou na profecia de Jeremias, e nós lemos com vocês alguns dias atrás, Jeremias 25, 11 e 12, onde diz que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel leu o profeta Jeremias, descobriu que era 70 anos, e ele começou agora a questionar a Deus. O Senhor não falou que seria 70 anos? Os 70 anos estão se cumprindo. Então cumpra a tua promessa, Senhor. Liberta o teu povo. No capítulo 9, no 17, agora, pois, ó Deus, ouve a oração dos teus servos e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Deus, o teu santuário está lá em Jerusalém, assolado, destruído. Nabucodonosor o destruiu. O teu santuário está destruído. Mas o Senhor prometeu que ele seria restaurado. Nós estamos em cativeiro. O Senhor prometeu que seriam 70 anos. Agora cumpra a tua promessa, Senhor. E Daniel começou a orar para que Deus cumprisse a sua promessa. Interessante, quando Daniel se pôs a orar, estudar a Bíblia, orar, que lição ele está nos dando? Nos momentos de crise, de dificuldade, qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude quando a crise chega? O que Daniel fazia? Daniel foi ler a Bíblia, Daniel foi orar. Essa deveria ser a nossa atitude. Quando os problemas chegam, quando as dificuldades chegam, nós deveríamos recorrer a Deus através da oração e através do estudo da palavra. Agora, por que Daniel estava orando? Pedindo que Deus restaurasse o santuário. Agora, por que Daniel estava orando para restaurar o santuário e a cidade estava em ruína? Porque Daniel não havia entendido a profecia. Ele não havia entendido o que se tratava a purificação do santuário no final dos 2.300 anos. Ele pensava que seria a restauração de Jerusalém. Ele estava buscando respostas para a situação. Enquanto ele orava e buscava a resposta, o que aconteceu? O anjo Gabriel foi enviado até Daniel para explicar a visão. E olha Daniel 9, verso 20. Falava eu ainda, na hora da oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na visão, na minha visão do princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E agora no versículo 22, ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Quando Daniel começou a orar, Deus deu uma ordem no céu e enviou o anjo Gabriel para vir até ele e explicar a visão. Ele não havia entendido no capítulo 8. O que ele não havia entendido no capítulo 8? As 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Porque o resto ele havia entendido. O anjo disse claramente que era o carneiro, que era o bode, falou do chifre pequeno, da ação deste, até quando duraria a sua ação, mas ele não entendeu as 2.300 tardes e manhãs, e agora o anjo volta para explicar justamente essa visão. Essas 2.300 tardes e manhãs são literais ou simbólicas? Vamos ver o que em profecias. Cada dia em profecia equivale a um ano simbólico. Aqui nesse aspecto profético, 2.300 tardes e manhãs são simbólicas. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, o que Deus diz lá quando criou o mundo? Houve tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia, tarde de manhã o quarto dia.
Então, como a Bíblia chama o dia? Tarde e manhã. Porque o dia, biblicamente, primeiro vem as 12 horas escuras e depois as 12 horas claras. Por isso Gênesis 1 fala tarde e manhã. Ou seja, quando o sol se põe, nós começamos um novo dia. Vamos pensar que hoje domingo. Quando o sol se pôr, já é segunda. Domingo à noite, como nós chamamos, biblicamente já é segunda à noite. Por quê? Porque quando o sol se pôs, começou um novo dia. Então a noite de domingo, biblicamente, é noite de segunda-feira. E quando for no pôr do sol da segunda, termina a segunda e já começa a terça. Então a expressão tarde e manhã é uma expressão bíblica para dizer um dia. Então são 2.300 dias, mas em linguagem profética, segundo Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7, cada dia em profecia representa um ano literal. Então nós temos 2.300 anos. Quando se passasse 2.300 anos, o santuário seria purificado. E a purificação do santuário tem a ver com o desfecho, tem a ver com o fim da obra do anticristo. Vamos encerrar agora esse vídeo e vamos dividir em duas partes essa profecia das 70 semanas. Agora vamos encerrar pedindo para que cada um ouça com atenção para entender o que essas profecias querem dizer. Que Deus abençoe a cada um ricamente. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e nos ajude para que possamos fazer mais vídeos. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém.